A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo Mulheres da Bíblia. Nós estamos vendo, nesse momento, os segredos de Débora. Glória a Deus, os segredos de Débora. Estamos começando aprendendo com Débora. Então pegue aí a sua Bíblia, abra comigo no livro de Juízes, capítulo de número 4. Tá bom? Você gostando do vídeo, por favor, não esquece de deixar o like nos nossos vídeos. Assim você ajuda muito com o crescimento do canal, fazendo com que esse vídeo alcance muitas outras pessoas também. Tá? No vídeo passado, como você deve ter visto, nós aprendemos que o primeiro segredo de Débora é que ela era uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. E é importante lembrar isto, porque isto abre a porta para os demais segredos que ela tem. Tá bom? Então, livro de Juízes, capítulo 4, vamos ler dessa vez o versículo de número 1. Diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que então habitava em Harosete-Ragoim. Bom, vamos lá. Aqui no versículo 1, 2 e 3, nós vemos um resumo de tudo o que está acontecendo nesse tempo, né? O escritor do livro aos Juízes está resumindo toda a história, dando para o leitor um parecer da situação do povo de Israel naquela época. Então, ele está contando a história em um tempo onde o último juiz que o Senhor levantou, no caso Eude, e também o Sangar, que não é citado, tá? Mas esses juízes já morreram, já dormiram no Senhor. Então, agora, depois que aquele que chamava o povo à santidade, aquele que chamava o povo para voltar à lei de Moisés, à lei do Senhor, eles morrem, o povo não demora muito e volta a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. É aquela situação onde os pais saem de casa, então os filhos começam a se comportar mal, começam a fazer bagunça, tá? É mais ou menos essa situação. Então morrem os juízes anteriores, Eude e Sangar, e agora o povo se vê sem uma liderança humana, porque Deus está sempre no seu trono, mas o povo vê que não tem um líder presente pegando no pé deles, então eles começam a fazer novamente o que é mal aos olhos do Senhor. Então é isso que o texto está nos contando, tá bom? O Senhor os entregou, né, verso 2, nas mãos de Jabim, rei de Canaã, reinava em Hazor. Tá, nós sabemos que Canaã compreende a terra prometida. Tá bom? Compreende a terra prometida. Então aqui já está dizendo que esse Jabim já estava reinando em Canaã. Tá? Nós devemos lembrar, lá do tempo de Josué, que eles conquistaram a terra prometida, mas eles não expeliram, eles não expulsaram exatamente todos os moradores da terra prometida, ou seja, eles expulsaram uma boa parte, uma maioria, mas ainda ficou algumas pessoas, alguns cananeus, uns habitantes da terra, morando ali junto com eles na terra prometida. Uma vez Josué já não, ele envelhecendo e não podendo mais guerrear, ele começa a ver nos seus últimos dias, na sua velhice, esse problema da idolatria. E essa idolatria surge porque o povo está convivendo em conjunto com os inimigos, né, com aqueles que deveriam ser expulsos da terra de Canaã e não foram. Então, essas pessoas que já habitavam na terra de Canaã, os cananeus, eles são pagãos, eles adoram outros deuses. E pelo fato deles não terem sido expulsos completamente, não demora muito para que o povo de Israel comece a segui-los e comecem a adorar outros deuses. Tanto é que no final do livro de Josué, no Josué 24, nós vemos aqui, está bem perto, no livro de Juízes, Josué 24, versículo de número 15,
Josué ele faz uma renovação da aliança com o povo. Se vos parece mal servir ao Senhor, então escolham a quem vocês querem servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Então vocês estão habitando na terra dos amorreus, e tem aí os deuses dos amorreus. E Josué está dizendo, não dá para servir a dois senhores. Então, ou vocês vão servir os deuses da além do rio, ou seja, os deuses dos egípcios, os deuses que vocês já conheciam antes de chegar na Terra Prometida, ou vocês vão servir aos deuses dos amorreus, que vocês conheceram agora na terra em que vocês estão habitando. Ou seja, eles não expulsaram totalmente os inimigos, os cananeus da terra. Tá? E ele dá uma outra opção. Ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então não importa que Deus vocês vão escolher para servir. Eu já tenho por certo e garantido que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então veja que a história se repete por várias vezes no livro de Juízes. Esse é o tempo em que surge a Débora, em que surge essa mulher sobre quem nós estamos estudando. Então nesse tempo é que vai surgir Débora. No versículo 3 diz assim, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então, esses 20 anos é o tempo do reinado de Jabim, é o tempo que ele está oprimindo, por 20 anos oprimia, uma continuidade, duramente os filhos de Israel. Esse é o tempo do ápice, do clímax da opressão do rei Jabim sobre o povo de Deus. A situação aqui é muito parecida com a situação do Egito. José vai para o Egito, leva toda a sua família, traz o seu pai, traz os seus irmãos, traz todo mundo, e eles estão vivendo como reis no Egito, como convidados privilegiados. Mas depois de um tempo surge um novo faraó que não conheceu José, ou seja, não respeitou, não quis nem saber do que José fez e começou a escravizar o povo. Então, o rei Jabim, com a idolatria do povo de Deus, o rei Jabim começa a crescer e ele cresce ao ponto de dominar o povo de Deus e escravizar o povo de Israel. Tá bom? E essa escravidão vai perdurar aí por 20 anos, até que o povo começa a clamar a Deus. E é nesse período que Débora julgava Israel. No versículo 4, nós vemos que nesse tempo, Débora julgava Israel nesse tempo. Isso nos leva a entender e compreender que Débora esteve julgando a Israel por cerca de mais ou menos uma coisa aproximada de 20 anos. Tá bom? Esse é o tempo da opressão e é o tempo em que Débora está passando, julgando a Israel. Ela não começa a julgar Israel depois de 20 anos de opressão. Tá? Ela, nesse tempo da opressão, ela está julgando a Israel. E é aqui que nós vamos ver o segundo segredo de Débora. Tá? Porque Débora, ela está fazendo uma coisa boa num tempo em que ninguém faz nada de bom. Tá? Durante todo esse tempo, o povo, como está dizendo no versículo 1, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Isso daqui é uma expressão que quer dizer que praticamente toda a nação, a maior parte do povo de Deus, estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Se fosse só alguns, só uma metade, uma terça parte do povo, não seria suficiente para que Deus entregasse o povo inteiro na mão dos inimigos. Tá? Então a maior parte do povo de Deus, dos israelitas, estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Mas no meio de todas essas pessoas ruins, no meio de todas essas pessoas más, fazendo o que era mal aos olhos de Deus, tem uma chamada Débora, que está fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Glória a Deus. Então esse é o segundo segredo de Débora, que é o que? Nós podemos definir como esse segredo. É que Débora é uma mulher cheia de disposição em tempos
de dificuldade. Ela está vivendo um tempo de frieza, um tempo onde o pecado é evidente, para todo lado que se olha você vê pecado, pessoas idolatrando, pessoas fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Ela está vivendo um tempo de idolatria, um tempo difícil, um tempo de muita dificuldade no meio do povo de Deus, a partir de uma perspectiva espiritual. A vida espiritual do povo está condenada. O povo não está tendo uma vida espiritual, não está agradando a Deus como devia. Mas Débora, ela não se deixa levar pela influência da maioria. Ela não está ali para fazer aquilo que a maioria está fazendo. Então, ela é uma mulher cheia de disposição em tempos de dificuldade. Disposição no sentido de atitude, tá? No sentido mais amplo da palavra. Então, Débora é uma mulher que tem atitude. Ou seja, não é porque todo mundo está fazendo isso que eu vou fazer também. E hoje em dia, quantos não têm mais essa atitude para fazer o que é certo, ainda que todos façam o que é errado? Hoje em dia, o que nós vemos são muitas pessoas dizendo: eu vou fazer isso daqui, eu sei que é errado, mas acontece que o fulano está fazendo, o ciclano está fazendo, o beltrano está fazendo, então eu vou fazer também. Hoje em dia nós estamos cheios de pessoas, mesmo dentro da igreja, da casa do Senhor, que são verdadeiras, desculpa a expressão popular, Maria vai com as outras. Ou seja, vai pela cabeça dos outros. Meus irmãos, nós temos que ir pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, que nos faz tornar a palavra, que nos ajuda a obedecer essa palavra, a entender essa palavra. Débora é uma mulher cheia do Espírito Santo e por causa disso ela não seguia a lei dos homens, mas ela seguia a lei de Deus. Aleluia! Então é uma mulher cheia de disposição em tempos de dificuldade. Tá? Nós já vimos que ela era uma mulher que profetiza, como o texto diz, ou seja, uma mulher que tinha uma intimidade com Deus, de maneira que Deus falava e ela escutava. Mas ela não usa dessa dificuldade, dessa intimidade, ela não usa desse privilégio de ter um contato pessoal com Deus para querer mudar a situação ao seu favor. É claro que é fácil de se imaginar e subentender que Débora, como sendo uma mulher de Deus, orava pela nação, intercedia pelo povo do Senhor, mas o que eu quero dizer é que ela não usa dessa intimidade que ela tem de uma forma arrogante, como nós vemos acontecendo nos dias de hoje. Pessoas, homens e mulheres, dizendo: eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus, eu sou profeta do Senhor, nas minhas palavras tem poder e tal. Então está todo mundo cometendo pecado, mas eu profetizo que não sei o que lá. Está todo mundo fazendo um monte de coisa errada, mas eu profetizo que a bênção vai chegar, que o Senhor vai te abençoar e que não sei o que. Nós vemos que Débora não usa dessa intimidade que ela tem com Deus para tentar manipular Deus, ou para tentar colocar palavras na boca de Deus, como muitos estão fazendo. Muito pelo contrário. No capítulo 5 do livro de Juízes, no versículo 8, está dizendo assim, quando escolhiam deuses novos, logo a guerra estava às portas, e para os 40.000 em Israel não se via escudo ou lança. Tá? Escolhiam deuses novos. Então, esse versículo nos faz entender e perceber que Débora tinha plena consciência de que aquilo que o povo estava passando era justamente uma consequência dos seus pecados, tá bom? Eu tenho uma outra Bíblia aqui, que é a Nova Tradução, na linguagem de hoje. Vamos ver esse mesmo versículo nessa Nova Tradução, tá? Só para que a gente possa fazer uma distinção aqui, Juízes 5:8. Aqui já está dizendo claramente: os israelitas escolheram novos deuses. E então houve guerra no país. Olha aí. E dos 40.000 homens de Israel, nenhum carregava escudo ou lança. O que ela quer dizer? Os israelitas escolheram novos deuses. Então, está implícito aqui: Deus os entregou na mão dos inimigos. Eles tentaram enfrentar os inimigos e perderam. E não tentaram mais porque eles não tinham escudo nem lança. Ou seja, eles não eram páreo para os 900 carros de ferro do rei Jabim, sendo comandados por Sísera, o capitão do exército de Jabim. Tá? Então, Débora tinha plena consciência de que o povo estava sofrendo a consequência
dos seus pecados. E ela não usa a intimidade que ela tem com Deus para querer forçar Deus a mudar a situação. Não. Ser cheio do Espírito Santo não é ser uma pessoa arrogante que quer ficar se aproveitando disso, tirando vantagem disso. Sou homem de Deus, sou mulher de Deus, que não sei o que, sei o que lá, e eu falo e acontece, porque na minha palavra tem poder, não sei. Não. Nós vemos aqui que ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com essa arrogância. Ser cheio do Espírito Santo, no caso Débora, é entender a vontade do Senhor. Ela julgava Israel. O que é julgar? As pessoas faziam fila para vir falar com ela e ela tinha que explicar e dar conselhos conforme a palavra de Deus, conforme a lei de Moisés, do Gênesis ao Deuteronômio. Tá bom? Isso é o trabalho de um juiz. No caso, é o trabalho de Débora também, por ser uma juíza em Israel. Mas em nenhum momento ela dizia, calma que a sua vida vai mudar, você vai prosperar, você vai sair dessa. Não, ela entendia o motivo das pessoas estarem passando isso, e ela falava, olha, infelizmente, nós estamos sofrendo consequência dos nossos próprios pecados. O povo caiu em idolatria, então veio a mão do Senhor em juízo contra nós por causa desse tão terrível pecado. Tá? Então, subentende-se que ela com certeza tinha uma clareza do que estava acontecendo ao seu redor. Como diz Paulo, aquele que é espiritual discerne bem as coisas. Ele consegue discernir as coisas. Tá bom? Então, sendo espiritual, você consegue, tem a capacidade do Espírito Santo para entender o que está acontecendo ao seu redor, para entender, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil hoje em dia, o que está acontecendo na sua igreja de uma forma geral. Você vai conseguir entender isso e respeitar a vontade de Deus. Se Deus está entrando com juízo, então deixa o Senhor fazer, deixa o Senhor agir da forma como Ele quer. Tá? Glórias a Deus. Débora é uma mulher de atitude, tá? Num tempo onde todo mundo faz o que é errado. Em Juízes 21, 25, nós vemos que cada um fazia o que achava correto aos seus olhos, e Débora não se deixava influenciar por isso. Ela é uma mulher cheia de disposição, porque num período de 20 anos, sendo o seu povo, ela também, como fazendo parte do povo, então era alvo da opressão. Durante 20 anos sendo oprimido pelos inimigos, mas isso não foi motivo para ela deixar o seu ofício, a sua função diante de Deus. Ou seja, hoje em dia, as pessoas não podem passar um pouquinho de dificuldade, que já entrega o cargo na igreja, já entrega a liderança, já fecha a igreja, já vai procurar fazer outra coisa. As pessoas hoje em dia, às vezes, é apenas um membro, é só um seguidor de Cristo, mas qualquer dificuldade que passa, pronto, já não quero mais seguir a Cristo, isso não dá para mim, não dá para servir a Deus desse jeito, é muito difícil servir a Deus. Mas olha para Débora, uma mulher cheia de disposição e atitude em tempos de dificuldade. Durante 20 anos, ela e o seu povo sendo oprimidos, mas ela não deixou de julgar a Israel, não deixou de estudar a lei do Senhor para orientar o povo do Senhor, para aconselhar o povo do Senhor conforme a sua lei. Então, que possamos ser como Déboras, num tempo de dificuldade, num tempo onde o pecado aumenta cada vez mais. Na medida que cresce a tecnologia, cresce também o pecado, cresce também a maldade do homem. E nós, servos de Cristo, estamos vivendo em meio a tudo isso. Que possamos ser cheios de disposição e de atitude para não cedermos ao que a maioria está fazendo e nos manter firme na palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Eu vou ficando por aqui, tá? Logo mais nós voltamos com a próxima parte desse estudo bíblico, tá bom? Não esquece de dar um like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. E para você que quer aprender a pregar a palavra de Deus, inscreva-se no Clube de Pregadores, clubedepregadores.com.br. Acessa lá e procura saber mais informações sobre o nosso treinamento e veja se é o que você precisa para dar um salto no seu ministério e começar a fazer a obra do Senhor, pregando o Evangelho com maestria, manejando bem a palavra da verdade. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família, o seu ministério, em nome de Jesus.